Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja de Tessalonicenses estava plantada na cidade de Atenas, Grécia, fruto da obra missionária, ou, por que não também dizer, evangelística, do apóstolo Paulo, bem como de alguns outros companheiros, juntamente com Paulo, que fundaram essa igreja. Na verdade, uma igreja, para ser fundada, para ser organizada, ela precisa ser resultado de vidas alcançadas. Não podemos imaginar implantação de igreja sem conversões, sem vidas restauradas, transformadas, libertas e salvas pelo poder de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo era um homem vocacionado por Deus para cumprir com essa tarefa, a tarefa de levar o Evangelho, a tarefa de alcançar vidas, a tarefa de libertar os cativos, a tarefa de curar os enfermos, coisas que também nos são pertinentes à igreja dos dias de hoje, pertinentes aos crentes dos dias de hoje. A mesma incumbência que o apóstolo Paulo recebeu, bem como outros discípulos, outros homens e mulheres receberam, eu e você também recebemos.
A diferença, e aqui vem uma conexão com o que foi falado na noite de ontem, é que eles tinham atitude. Eles não receberam uma comissão e ficaram todos sentados, olhando um para o outro, ou tratando dos seus próprios afazeres, mas eles entenderam a tarefa que lhes haviam sido confiadas por Deus, entenderam a grandeza dessa tarefa, a nobreza dessa tarefa, e decidiram investir a sua vida, investir o seu tempo, investir os seus recursos, para que o evangelho de boas novas de salvação chegasse a outras pessoas, outras cidades, outros países. Você imagine, sair daqui para ir para outro estado já representa um custo para que venhamos a nos locomover. Sair daqui para ir para um outro país para pregar o evangelho é um custo muito alto. Mas aquele homem ou aqueles homens e mulheres, por que não incluí-las, estavam tão convencidos e convertidos que investir o tempo, os recursos, investir todos os esforços necessários para o cumprimento desta tarefa era o objetivo da vida deles. Por isso, queridos, eram pessoas que tinham algo mais da parte de Deus. Tinham poder de Deus nas suas vidas. Porque eles não estavam tão somente restritos ao seu dia a dia comumente, ao seu dia a dia natural. Eles estavam imbuídos dessa tarefa. E eu quero dizer, em primeiro lugar, à igreja nessa noite, que para recebermos poder de Deus, para que o Espírito de Deus venha nos usar com poder, para que o nome de Jesus seja glorificado, precisamos também estarmos dispostos a cumprir com os desígnios de Deus. Deus não tem necessidade de dar poder, virtude, dons para pessoas ficarem sentadas nas suas respectivas casas ou nas suas respectivas igrejas. Qual o fundamento? Para que Deus vai dar coisas preciosas quando nós nem mesmo sabemos como utilizá-la? Mas aquelas pessoas que receberam o entendimento do Espírito de Deus, estão convictas dos chamados de Deus, estão decididas a fazer a vontade de Deus, Deus as capacita para fazer diferença sobre a face da terra. E Deus concede poder do seu Espírito Santo. O poder de Deus, queridos, liberta
as pessoas de toda idolatria. Versículo 9 e 10 diz, eu vou pedir total atenção na ministração da palavra, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Poder de Deus para libertar da idolatria. E se tem uma coisa que nós podemos afirmar que o nosso país precisa, é do poder de Deus para libertar a nossa nação de toda a idolatria que ela pratica. Mas também, essa idolatria não está restrita tão somente a imagens de escultura, não está restrita tão somente a imagens de gesso, de madeira, a procissões que carregam essas imagens nos seus ombros, e o apóstolo Paulo fala categoricamente a esse respeito, que aqueles que prestam cultos a ídolos e seguem após ídolos, estão confundidos nos seus próprios entendimentos. Mas também, eu quero dizer que colocar a nossa confiança em qualquer outra coisa que não é Deus, é idolatria. Eu espero que nessa noite, a sua e a minha confiança esteja depositada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Para que o Senhor traga libertação à nossa nação. Para que o Senhor traga libertação à nossa comunidade, à nossa cidade. Para que o Senhor liberte os que estão cativos. É preciso que as pessoas se voltem para Deus. Pode ter certeza que essa é uma tarefa muito desafiadora para a igreja nesses dias. Mas Deus tem levantado homens e mulheres no meio da sua igreja com autoridade e palavra de poder de Deus para libertar os cativos. O poder de Deus, meu irmão e minha irmã, nos leva a um bom testemunho. Não somente das pessoas que nos cercam no nosso local de trabalho ou no nosso ambiente acadêmico, mas também dentro da nossa família. E eu pergunto a você, de forma bem objetiva, você tem tido um bom testemunho diante de Deus? O seu testemunho de vida, de atitudes, de comportamento, de palavras, tem sido coerente com o evangelho que você tem recebido? Ou será que o seu testemunho não pode expressar convicção de que você fora transformado, liberto, restaurado pelo poder de Deus? Somente as pessoas que têm esta convicção
e podem testemunhar: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era de uma forma, agia de uma maneira, mas agora eu vivo de outra forma. Pensava de uma maneira, mas agora não penso mais dessa maneira. Agia de uma forma, mas agora não estou agindo mais dessa forma. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, pelo poder de Deus, transformou o meu interior, transformou a minha maneira de pensar. E agora, o meu referencial não é o que eu penso, não é o que eu acho que seja correto, mas é aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. O poder de Deus, meu irmão, minha irmã, precisa ser manifestado também, não somente como o apóstolo Paulo expressou, por palavras de sabedoria. É muito comum você ouvir preletores gabaritados, excelentes pregações que não se comparam com metade do que a gente possa aqui expressar, mas quantos desses homens e mulheres, por não viverem o que a Bíblia diz, são apenas proclamadores de palavras vazias, não tem poder de Deus. E evangelho, pregação da palavra, não é demonstração de intelectualismo, não é demonstração de sabedoria humana, mas é poder de Deus na vida da pessoa. Eu preciso, você precisa do poder transformador de Deus na tua vida, para que quando você abrir a tua boca, não sejam apenas palavras e palavras vazias, mas que sejam palavras carregadas de unção e de poder do Espírito Santo de Deus através da tua vida. Eu tenho para mim, e não me furto ao recordar, há muitos anos atrás, Lilian ainda era bem jovenzinha, tivemos uma cruzada evangelística no Clube Vila Laje. Você lembra? Paulo lembra? Paulo também era bem novo, né? E ali deviam ter mais de 1000 pessoas. Eu me lembro que o pastor Darcy falava algo em torno de 2000. Mas vamos considerar mais de 1000. E naquela noite, os preletores seriam eu e Júlio César. E na hora de subir ao púlpito, nós dois dividiríamos a pregação. E não sabíamos nem quem ia pregar primeiro. Vai você, Júlio? Não, vai você, vai tu. Por fim, eu fui o primeiro. E quando eu cheguei no púlpito, abri a palavra e fiz a leitura do texto. Acabei de fazer a leitura do texto, e sabe por que eu vou falar isso? Porque não há nenhuma glória em mim, eu sei disso. Quando eu comecei a falar, o Espírito fez algo tão sobrenatural naquele lugar, que eu ainda estava na introdução da palavra, e eu não sei o que aconteceu naquele lugar,
que as pessoas, ninguém fez apelo nenhum, começaram a sair dos seus lugares, a se decidir e a vir à frente. Eu falei, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui nesse lugar? Eu não estou fazendo apelo nenhum. O que vocês estão fazendo aqui? O Espírito de Deus estava agindo poderosamente naquele lugar. E eu sei, Senhor, que não foram pelas minhas palavras, nem mérito pessoal, porque eu nem mesmo tinha me preparado suficientemente mas Deus demonstrou que o poder dele excede o nosso entendimento. E a coisa mais linda de você poder assistir vidas se converterem ao Senhor, vidas sendo libertas, vidas sendo curadas, vidas sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer, igreja, que não há nada mais precioso do que vermos vidas sendo alcançadas pelo Senhor Jesus. Meu irmão, você não tem ideia da alegria, do prazer que é você apresentar a Deus uma alma alcançada para Cristo Jesus. Seja instrumento de Deus. Permita que o Espírito te use poderosamente. Nós vimos aqui na noite de ontem, quando as irmãs decidem apenas por convidar amigas, vizinhos. Nós vimos o que Deus pôde fazer aqui na noite de ontem. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Deus fez grandes coisas na noite de ontem aqui nesse lugar, através da instrumentalidade de cada um de vocês. A glória de Deus se manifestou, a palavra da Cristiane foi poderosamente ministrada e tocou no coração de cada ouvinte, porque pessoas se dispuseram a convidar, a ligar, a dar uma carona, a fazer com que outros, olha, aquela sua vizinha, sua convidada veio da onde? Diná veio de São Gonçalo de ônibus. De ônibus. Quem sabe onde é a Ponta da Areia? É lá na ponta da cidade mesmo, né? Para lá do mercado de peixe. É fácil, Simone, sair lá do mercado de peixe, ou para lá do mercado de peixe. Sabe, primeiro que vai ter que caminhar lá da Ponta da Areia até o terminal, se quiser. Ou então vai ter que pegar um ônibus da Ponta da Areia, o 31, para descer no terminal, para pegar outro ônibus. E depois vice-versa. E veio. Diná veio de São Gonçalo. Por quê? Porque você convidou. Porque você contactou. Porque alguém orou. Deus pôde mover pessoas para que viesse. E até mesmo crentes que estiveram aqui na noite de ontem foram poderosamente impactados pela ministração poderosa da irmã Cristiane, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus, queridos, é que impulsiona uma vida para ter fé, esperança e amor. A fé é depositar a nossa confiança única e exclusivamente na pessoa de Deus.
O amor não é somente um sentimento, atitude. Esperança é algo que nos conduz para a eternidade. Eu olho para a eternidade. Eu olho para o futuro. E a igreja de Tessalonicenses, eu vou dizer para vocês que estava passando por uma imensa tribulação, mas a visão deles estava voltado para a eternidade em Cristo Jesus. E diz que eles, no meio de muita tribulação, tinham a alegria do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Eu quero concluir dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que Deus está agindo poderosamente no nosso país. Deus está agindo nesta cidade. Deus está movendo os céus e terra. Sabe por quê? Paulo sabe responder por quê. Porque o Senhor breve virá. Cristo breve virá. Mas antes que ele venha, diz o Senhor, eis que tenho muitas almas nesta cidade para alcançar. Antes que ele venha, diz o Senhor, eis que tenho muitas pessoas para alcançar no território brasileiro. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, você, igreja minha, é o instrumento de Deus para levar essa mensagem de salvação. Mas para que você leve a mensagem, não em sublimidade de palavras, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer, viva o que a palavra de Deus nos diz. Ah, meu irmão, minha irmã, quem dera que você pudesse entender isso, e pudesse abraçar isso, e dizer nesta noite, basta de uma vida de pecado, basta, meu irmão, minha irmã, de uma vida em conformidade com os teus pensamentos, mas que esteja agora em conformidade com a vontade de Deus. Diga não para você, diga não para os seus impulsos, diga não para os seus desejos carnais, mas diga sim para Jesus. Eu estou disposto, Senhor, a mortificar a minha carne, para que teu evangelho seja proclamado com virtude e poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Curve sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor certamente liberou uma porção do seu Espírito nessa noite. E eu tenho confiança e convicção que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre para aquilo a qual ela fora designada. E eu sei que essa palavra entrou no teu entendimento. Eu sei que esta palavra entrou no teu coração. Eu sei que esta palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer dureza do nosso coração está sendo despedaçado pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Estão sendo demolidas, destruídas, as fortalezas na minha mente, na sua mente. Aquilo que foi estabelecido de forma equivocada, distorcida, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, estão sendo destruídas, os sofismas. Na noite de hoje, e o Senhor, nesse instante, está liberando cura.
O Senhor libera vida. Deus está liberando renascimento no nosso meio. Algo de novo está acontecendo nesse lugar. Algo de novo está acontecendo na minha e na sua vida. É a unção do Espírito de Deus. Vem, Espírito. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem agora, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça.